Elas se entendem com Emily Albertassi e Letícia Dantas. Em maio, comemoramos o Dia das Mães, uma data muito reconhecida e aclamada. É também uma das principais do calendário, tanto do Brasil quanto do mundo. O que pouca gente sabe é que também é o mês em que se celebra o Dia da Adoção. E não por acaso, a nossa convidada de hoje é muito especial. Vamos conhecer a história da Selma Soares. A Selma é casada há 30 anos com Jaime César. Juntos, eles tiveram a Sabrina, de 28. Com o passar dos anos, eles decidiram adotar a Maria Clara, o Vitor Lucas e o Gabriel, que hoje tem 16, 15 e 10 anos, respectivamente. A Selma conhece o amor da mãe que gerou, que passou por uma gravidez, viu nascer, reconheceu seus traços e do marido na criança que se desenvolvia. A Selma também conhece o amor que foi gerado no coração, sem vínculo familiar, mas viu nascer desta vez uma ligação extraordinária fora da barriga. Hoje vamos saber um pouco mais da história da Selma, a mãe de 4 filhos que escolhemos para representar todas as mães neste mês tão especial. Seja bem-vinda, Selma. Obrigada por aceitar nosso convite. Estamos felizes que você está aqui. E a nossa ouvinte, Graça, todo dia ela vai caminhar ouvindo o Mosaico. Hoje, especialmente hoje, por causa da Selma, ela falou que está assistindo pelo Facebook. Está pedindo para a gente mandar um grande abraço para você. Falou que você é uma mulher guerreira, uma mulher admirável, que ela ama. Ai, só tenho a agradecer, né? Recebo. Obrigada. Boa noite a todo mundo que está acompanhando a gente. Boa noite, prazer conhecer, né? Quem eu não conheço aí pessoalmente. Prazer estar aqui. Selma, vamos ao início de tudo. Como foi o desejo de ter uma filha biológica? Então, já tinha 3 anos de casamento, acho que a gente segue... Não sei, né, se hoje é assim, gente. Na minha época, que eu já falo minha época, né? No meu tempo era assim, né? Há um tempo para tudo. A gente namorou, casou, ficou noivo, casou... E chegou um tempo de ter filha. A gente decidiu que era o momento. Então, a Sabrina foi desejada, planejada, e a Sabrina veio, depois de 3 anos de casada. E como é que foi a conversa? O desejo de adotar de vocês dois? Surgiu de alguém primeiro, para depois surgir o casal desejar? Como é que foi isso? Então, Sabrina foi filha única durante 21 anos. Nós não tínhamos via nenhuma de adoção. Para mim, estava tudo bem ter uma filha só. Foi uma opção minha, né, que o Jaime concordou, mas ele, no fundo, ele queria mais filhos. E eu tomei a decisão e ele acatou, e eu falei, Sabrina já tem, né, 13 anos na época, eu já tinha 35, considerava, assim, que eu já tinha certeza que eu não queria mais filhos e que a gente ia ficar com um só. Mas Deus tem outros planos. E assim, a adoção, a gente não tinha uma via. A gente conheceu a Maria Clara, né, que é a nossa primeira filha, a história de vida dela. E eu me propus a ajudar, para você ver que quando a gente se abre, Deus faz, né? Tem que ter a nossa permissão. E eu me abri a ajudar. Eu queria ajudar. Conheci a história dela, que ela estava no abrigo, e falei, opa, o que é uma oração sem ação? Né? Posso orar por todas as crianças abandonadas? Mas eu ouvi a história dela e em algum momento aquilo me tocou. Aí eu falei, posso ajudar. E busquei informações de como ajudar. Até que, lá no fórum, quando eu fui saber toda a história, eles fizeram a proposta, né? Eu queria ajudar financeiramente. E eles falaram assim, por que você não fica com ela? Por que você não cuida dela? Aí eu falei, opa, uma coisa, né, é a gente ajudar financeiramente, que você vai lá dar o dinheiro e a pessoa resolve. Aí eu falei, mas eu... Aí fizeram uma proposta, o fórum me fez uma proposta, ela tinha 8 anos, que eu ficasse um período com ela. E assim eu fiz, eu fiquei um período com ela. E foram 8 meses, quase 9. Aí você vê a obra de Deus, né? Muito tempo depois eu falei, nossa, é o tempo de uma gestação. É verdade. Né? Mas eu não tinha o propósito de adotar, né? Eu fiz minha parte realmente. Ela me chamava de tia. A gente foi se conhecendo, convivendo. E 3 meses depois, ela tem um irmão mais velho, ele me fez a proposta se eu queria pegar a guarda dela, né? Ele falou assim, eu não estou aguentando, eu quero dar a Maria para adoção. Eu falei, opa, né? Tipo, não é um pacote. Como assim você vai dar? Ele, não, minha prioridade é você,
mas se você não quiser, eu vou procurar alguns familiares. Aí eu falei, como assim familiares? Essa menina teve... eu, né, gente, 2 anos no abrigo. Cadê? Eu não vi família nenhuma. Já era a mãe falando ali, né? Falei, 2 anos no abrigo. 1 ano comigo presente. E eu não vi ninguém dar 1 litro de leite. Ninguém ajudou. Ali já era para ser minha mesmo, né? E a gente fez todo o processo no fórum. Eu conversei com o Jaime, que a princípio falou, opa, uma coisa é ajudar, outra coisa é adotar. Já pensou se a gente cuida, né? Já pensou se a gente cuida e depois ele vem e busca ela? Então, antes mesmo da gente ser pai, já tinha a dor da separação. E se a gente cuida e, de repente, ele fica bem e resolve pegar a Maria de volta? Não, só se for definitivo. Aí a gente fez todo um processo, a Maria é órfã, né? Ele declinou, nós fizemos todo o processo dentro do fórum, tudo legalmente, que é um processo diferente de estar na fila de adoção, né? Eu não estava gerando, na verdade, uma criança. Eu não estava numa fila esperando um filho. A Maria, na verdade, é uma gravidez, aquela que descobre, estou grávida, foi mais ou menos assim. Deus deu a Maria pra gente. Como é que surgiu Cortei, só que surgiu uma curiosidade. Como é que surgiu seu interesse pelo apadrinhamento, não sei se pode falar assim, com a ajuda? Se você ouviu alguma coisa, você quis pesquisar sobre, como é que nasceu isso? Bem, eu resumi porque eu não sabia nosso tempo, né? Mas é o seguinte, eu fiz um trabalho voluntário durante algum tempo vocês devem conhecer, na Canção Nova, né? Rádio e Televisão Canção Nova. Na comunidade eu morava muito perto, era voluntária lá e tudo. Conheci a história da Maria lá dentro. Ela tem um irmão que na época já era maior e ela estava abrigada e ele se prontificando para retirar do abrigo, porque na época o processo era avaliado de 2 em 2 anos, a criança não podia permanecer no abrigo por mais de 2 anos. Naquela época, foi 2014 isso. Hoje a lei já mudou, é avaliado de 3 em 3 meses. Naquela época, de 6 em 6, sendo que a criança não deveria permanecer mais que 2 anos no acolhimento. Então, ele estava se preparando para retirar ela do abrigo. O que me chamou a atenção foi o fato da pessoa que me contou, falou, ele passou numa faculdade estadual para fazer física. Aí eu falei, opa, quem é esse menino que quer tirar a irmã do abrigo? Ele tem a idade da minha filha, né? Hoje, 28 anos, o Paulo, irmão da Maria. Eu falei, quem é esse menino que com essa idade, sendo órfão, os dois, ele assumiu o papel de pai e mãe dela. Aí eu fui me inteirar da história. Um menino muito bacana, que numa vida muito difícil, ele foi pai e mãe da mãe dele, até que ela faleceu, foi pai e mãe da Maria. E eu achei muito bonito, ele tinha tudo para dar errado, como as pessoas dizem. E ele deu super certo, né? E eu falei, esse cara merece, ele merece minha ajuda. Então, eu estou na igreja orando, mas se eu não fizer materialmente, se eu não tomar uma ação, eu estou ouvindo o que impedia ele de tirar a Maria do abrigo. Ele passou na faculdade à noite, ele não teria quem ficasse com ela. Então, eu fui, na época até ela me chamava assim, você é o quê, minha? Babá? Então, digamos assim, eu fui lá, ele precisava de alguém que cuidasse dela no período que ele estaria na faculdade à noite. Eu fui lá imaginando ajudar financeiramente. Aí o fórum falou assim, mas como que é a sua vida? O fórum quis me conhecer, porque alguém vai dar dinheiro de repente, assim. A cidade muito pequena, né? O custo na época era pouco. Aí, mas a dificuldade de ter alguém que cuidasse dela, porque ele tinha que apresentar no fórum alguém, porque você vai deixar uma criança sozinha enquanto ele está na faculdade, no período da noite. Então, ali as coisas, o conselho tutelar, o fórum é muito próximo das famílias, né, das crianças ali em acolhimento. E aí quis me conhecer, assim como eu iria conhecer uma babá, alguém que fosse cuidar dela. E lá eles me fizeram a proposta, se você vai ter um gasto financeiro, perguntaram da minha vida, minha casa é grande, eu ficava sozinha, porque a Sabrina fazia a faculdade em Lorena, cidade próxima. Por que você não fica com ela? Mas, de verdade, eu não tinha pensado nisso, não. Aí eu falei, mas eu? Ela falou, você vai ter um gasto, né? Eu passei por uma entrevista no fórum. Você vai ter um gasto com ela, talvez até você economize. E quem sabe ela faz uma companhia para você? Gente, eu nunca tinha pensado nem que eu precisava de uma companhia. Para mim, estava tudo bem.
Aí levei essa proposta, falei, agora tem que falar com o marido, né? Aí ele falou, ó, não me coloca nisso não, que é o pai agora, e tá aí me ouvindo. Ó, não me coloca nisso não, tipo, pô, você vai assumir um compromisso, um negócio, mas não conta comigo não, porque eu só venho fim de semana. Falei, não, fim de semana ela não fica. Aí eu fui lá e dei meu sim. Falei, não, vou ficar. Fui lá na internet e falei, o que eu faço com uma criança de 8 anos? Porque a Sabrina já era grande, eu falei, o que eu faço? Aí fui ver, já amarrava sapato, tomava banho sozinha. Eu falei, pô, vai ser uma companhia para mim, né? Então, meus afazeres era tudo durante o dia. E assim se deu. Um dia, eu fui buscar na escola, o primeiro dia que o fórum autorizou, que ela saiu do abrigo, num fim de semana. Eu fui buscar, a gente se conheceu indo para o cinema. Depois, na segunda-feira, eu já tive que buscar na escola, levar para casa. Ah, e outra coisa, eu achei que era de segunda a sexta, tipo, pegava 5h30 e entregava às 10. Eu descobri que ele estudava na cidade vizinha, que ele só ia chegar meia-noite. Aí, durante a audiência, eu falei, negócio de criança tem que dormir cedo, eu durmo cedo. Então, eu tinha que tomar uma decisão na hora da audiência. Eu falei, só tem uma coisa, vocês estão permitindo que ela fique comigo. Se vocês permitirem que ela durma, eu entrego quem entrega no mesmo dia, entrega no outro dia. Então, assim, aí eles conversaram entre eles, falaram, então tá, a gente vai permitir, você já pega na segunda, se apresenta na escola. Aí eu fui numa segunda-feira, buscá-la na escola, levar para casa, dar comida, coisa que eu não me preocupava, porque eu era sozinha, né? A Sabrina estava grande fora. E falei, criança dorme cedo, né? Porque eu dormia cedo, arrumei tudo para tomar banho, 10 horas, ela falou assim, ô tia, você podia fazer uma pipoca e a gente ver um filme? Aí eu falei, 10 horas é hora de dormir. Aí ela falou, mas a gente podia ver um filme. Gente, 1h da manhã a criança estava acordada. Nossa, eu passei um mês, assim, até regular sono dela, tudo. Então, foi uma aventura, assim, para mim e para ela. Fui me adaptando ali. E os fins de semana eu tinha livre. Então, eu ficava, entregava, né? Era só uma tia mesmo. E você falou que você conheceu a história, ela chegou até você, vamos colocar assim. Mas você é mãe adotiva também de 2 filhos, né? Do Vitor Lucas e do Gabriel. Isso. Como que foi o processo? Porque você teve esse contato, você foi se apaixonando ali, foi se envolvendo com ela e até surgiu o desejo de adotar. E como que foi com eles? Então, aí quando a Maria veio definitivo, foi no ano seguinte, né? Eu conheci em 2014, 2015, ela já veio com guarda e tudo para a nossa família já adotada. Ela ficou um tempo ainda chamando de tia, eu acho que isso é válido falar, porque ela teve uma mãe que ela conviveu, com a mãe biológica, e era difícil para ela. Ela falava assim, eu quero te chamar de mãe, mas eu não consigo. Eu falei, ok, tá tudo bem. E nesse processo, um dia ela chamou de mãe. E aí eu fui me inteirar, né? Porque, assim, traz uma história para a vida da gente. Quando você adota, você não adota só a criança, né? Eu, por consequência, adotei o Paulo, o irmão dela, adotei toda a história, tudo passado dela. Precisei de apoio, né, psicológico para mim, para ela, até porque levou um tempo aí para ela chamar de mãe. Eu também talvez não estivesse preparado para que ela me chamasse de mãe. E depois de tudo isso, eu fui pesquisar muito. Então, eu entrei muito no mundo da adoção, do que é hoje a criança em acolhimento. A maioria, né, acima de 12 anos, metade das crianças que estão hoje, vou falar só o Rio de Janeiro, metade é acima de 12 anos de idade. A maioria parda e negra. E eu fui tomando noção daquela realidade. Eu fui vendo aquilo e falei, gente, cabe mais um aqui em casa. E aí eu comecei a guardar roupa. Aí hoje eu vejo que ali eu estava gestando uma outra criança. E aí eu fui conversando com o Jaime. Falei, Jaime, Aí a Sabrina viajou. Sabrina, logo que a Maria veio como filha, a Sabrina ia morar fora, 1 ano fora. E isso foi uma outra separação para a Maria, né? Ela chorava muito, sentia muita falta. Aí eu falei, Jaime, nós criamos a Sabrina sozinha, a gente sabe o que é filho único. E nós vamos criar de novo mais uma sozinha. Por quê? Porque a diferença de idade era muito grande. Aí eu comecei a gestar. Hoje eu sei que ali eu estava gestando mesmo um outro filho, que é o que a gente chama de gestação do coração. Eu já imaginava, já guardava roupa, eu comecei a pesquisar, comecei a entrar muito a fundo no tema adoção.
Acho que tudo que tinha na época lá, eu vi tudo que era vídeo, de famílias, experiências de família, porque todo mundo fala que é muito bonita a adoção, mas não é fácil a adoção. É possível, mas não é fácil. É um caminho bastante pesado se você não estiver preparada. Talvez eu não tivesse, aí eu precisava de apoio. E eu fui buscar o apoio que eu precisava. Nesse momento, eu gestei que eu queria uma outra menina. Eu, Selma, queria uma outra menina. Mesmo sabendo que a maioria das crianças que estão aptas à adoção são grupos de irmãos, né? E meninos. Por quê? Porque a preferência por menina é muito maior. E fui eu, Selma e Jaime, cadastrar. E eu fui me cadastrar, que na época chamava CNA, agora é SNA, né? Sistema Nacional de Adoção. Antes era Cadastro Nacional de Adoção. Aí eu fui percorrer o caminho da adoção. Falei, Jaime, tem que ter uma criança, vamos adotar já. O que era o nosso pensamento? Mais ou menos na idade dela, para que crescesse junto com ela e fosse realmente companhia para ela. Porque a Sabrina tinha 12 anos de diferença, estava fazendo faculdade, morando fora, ia ter emprego, né? E a gente falou, nós vamos ficar com a filha, quase uma filha única de novo. E aí eu fui percorrer no fórum, que todo mundo já me conhecia, aí entrar no cadastro, que na época chamava Cadastro Nacional. O que precisa? Não sei se a pergunta vai estar aí, mas assim, são documentos simples. Um atestado de sanidade, isso é muito importante, que ainda a gente precisou fazer. Falei, como que alguém, né? Como que alguém... Ninguém pergunta para uma mãe biológica se ela é sã, né? Então, você precisa desse documento e passa por entrevistas no fórum até você ser habilitado para adoção. E eu sabia isso tudo teórico, né? Eu pesquisei tudo e fui para o fórum, e quase que eu sabia tudo. Só que aí, na entrevista, tinha perguntas que eu não imaginava, né? Tinha perguntas muito profundas e que eu fiquei ainda muito chocada, mesmo sabendo, achando que eu sabia tudo. Pergunta, você aceita filho de incesto? Porque eu precisava preencher uma ficha para eles encontrarem meu filho, a minha filha, né? Aí tem várias perguntas. Uma delas que eu achei muito forte. Você aceita uma criança com HIV? Você aceita uma criança de estupro? E assim, eu só achava que ia falar a idade, né? Menino, menina. E aí eu fui, assim, eu tive entrevista de manhã e de tarde, foi um dia muito difícil, porque mexe muito com a gente. Depois disso, eu precisei fazer um curso, né? Hoje ainda é mais profundo, melhorou muito ainda, eu acho. Essa triagem, até você ser habilitado, até seu filho chegar, é mais esmiuçada do que lá em 2016, quando eu fiz. Só que o que aconteceu? Na minha entrevista, como o meu perfil era um perfil bem aberto, eu coloquei de 6 a 11 anos, esse filho chega muito mais rápido do que bebê. E durante a entrevista, eles falaram comigo assim, mas você sabe, né, que a maioria é grupo de irmãos, você não quer um menino e uma menina? Eu falava, não quero uma menina só, uma menina. E aí eles foram, mas você sabe da realidade, e não sei o quê. E durante a conversa, eles falaram para mim que tinha apto ali na cidade, estava eu e o Jaime, um trio de irmãos, meninos, que uma determinada família tinha ido lá e para conhecê-los. Nesse momento, quando você conhece a criança nunca sabe quem é você, mas você sabe que há a possibilidade de ser seu filho. E que esse casal que teria ido lá não quis nem conhecer. Viu um outro trio onde tinha menina e falou, não, eu não quero conhecer os meninos, eu quero o outro trio. E isso mexeu muito com o Jaime. O Jaime falou assim, mas por que eles não quiseram conhecer os meninos? Aí eu falei, Jaime, fica quieta. Fica quieta. Aí ele falou assim, mas como é que a gente faz para tirar os meninos de lá? E eu assustada, porque eu falei, não tem nada a ver com... Na frente, gente, na entrevista, na frente, eu falava assim, não, eu quero uma menina. Não. Aí a pessoa falou, contou toda a história e saímos dali com o propósito de conhecer os meninos. Eu abri meu perfil para 2 meninas e o Jaime queria conhecer os meninos. Assim eu fiz. Ele falou, você vai lá ver o que faz para a gente poder, pelo menos, levar essas crianças para almoçar. Como assim? Família nenhuma foi ver? Ninguém quer porque é menino.
E aí, quando eu cheguei, eu já tinha conhecimento no abrigo. Quando eu cheguei e vi que fulano, que eu já conhecia, era irmão do outro, que era irmão do outro, eu falei, meu Deus. Levamos para casa para conhecer, pegamos um documento do fórum, uma autorização do fórum, e levamos num domingo só para almoçar. Aí o meu pequeno, o Gabriel, né? Ele falou para mim assim, você pode ser minha mamãe? Eu queria tanto uma mamãe. Ai, gente. Aí eu falei, não tem nada de menina nessa história, não, viu? Se ele fosse sozinho, eu teria adotado naquele primeiro dia. Porque eu já o conhecia do abrigo, e quando ele fez essa proposta indecente para mim, ele falou assim, você pode ser minha mamãe? Nossa, eu queria na hora. Se eu pudesse, eu nem devolvia, já resolvia tudo. Mas como era um trio, né, 3 irmãos, prevalece o bem-estar da criança. Eles queriam uma família que adotasse os 3. Então, nós fizemos eu até esqueci, gente, negócio de menina, e fui viver, conhecer as crianças. Aí a gente ficou 90 dias, assim, fiz 30 dias de aproximação, que a gente chama. Primeiro, um estágio de convivência, quando você vai ao abrigo e conhece as crianças, sem as crianças saberem. Depois, o estágio de aproximação, isso. Estágio de convivência, quando você já tem a liberação para estar levando aos fins de semana, uma autorização do fórum. Aí eu fiz 30 dias, renovei mais 60 dias e pegava os fins de semana, passou 5 dias de férias deles comigo, e eu tinha certeza que 3 eu não ia conseguir adotar. Por quê? Porque a gente tem que olhar como filho, não é caridade. Eu não posso tirar porque eu tinha pena, sensibilizada com aquela história. E daí eu deixei muito claro em todo o relatório do fórum que eu tinha condições de adotar 2, 3 não. Ou talvez o mais velho, né, que é o Vitor, sozinho. E aí eles encerraram o meu processo, porque prevalece o bem-estar da criança, o que é mais importante para eles. Eles falaram, Selma, como você não adota os 3, a gente vai encerrar o processo. Então, eu corri o risco de perder meus 2 filhos, porque a gente vai buscar uma outra família que queira os 3. Mas, né, me permitiram que eu continuasse no abrigo, porque eles sentiam muita falta. Eles ficavam assim, você não arrumou papel para a gente ir na sua casa? Porque foi assim, de maio a setembro, imagina, para eles. Depois saíam todo fim de semana, era difícil retornar, né? Que eles tinham que retornar a vida deles, esperava outro fim de semana para eu buscar. E aí, a juíza autorizou só a adoção do Vitor. Ela separou. Como eu já tinha dado sinal verde que eu adotaria só o Vitor, eu confesso, assim, que eu chorei bastante, porque o Gabriel não viria, mas eu já amava tanto que eu queria o melhor para eles. E eles conseguiram uma outra família para o Gabriel, que era menor, e o Kaique, que é o do meio. E o Vitor veio para minha casa. Eu fiz enxoval, adotei o Vitor, e o coração partido, né? Daí, alguns meses depois, a família devolveu as crianças. Isso foi... O Vitor veio para minha casa em outubro de 2016. Em fevereiro de 2017, a família que tinha ficado com os 2 irmãos devolveu, porque queriam só o Gabriel, não queriam o do meio. E aí eu fui ao fórum e falei, opa, dá meu filho para mim. Aí ele, não é assim, Selma. Não é, porque ele está adaptado a outra família e a juíza permitiu que o Gabriel continue indo até que consiga uma família para o do meio. Então, eles seriam divididos em 3 famílias. E eu falei, não, eu vou entrar na justiça, porque a outra família pedia a guarda do Gabriel. Aí eles falaram, não tem jeito, Selma, ele já chama a outra pessoa de mãe. Aí eu falei assim, não, eu vou fazer, ele vai saber até o fim, que eu lutei por ele, que para mim ele é meu filho. E assim a gente fez. Aí, gente, eu tive um parto difícil. Eu considero que esse aí, eu tive até desejo. Eu acompanhava dia e noite para ver se o processo andava. Tivemos uma audiência em abril de 2017 e a gente conseguiu a guarda, porque, na verdade, quando é separado as crianças, até isso é avaliado, o laço fraterno. Então, ele tinha mais laços fraternos com o Vitor do que com o Kaique. Eles fizeram uma separação, fizeram uma tentativa, que eu acho que é válido, mas o Gabriel era meu, coisa de Deus, era para ser, né?
E daí aconteceu assim, hoje o Kaique está muito bem, está, né, com a família dele, a gente se vê, mantém contato. Uma das coisas que o Fórum nos comunica, né, que a gente precisa manter, eles já perderam tanto, então eles precisam manter esse laço de irmãos, né, que existe. Ô, Selma, a gente está terminando, o tempo já está acabando, na verdade. Acabou, na verdade. Mas conta pra gente rapidamente, só uma dúvida, como é que foi a reação da Sabrina quando chegou a irmã e como é que foi a adaptação de toda a família, dessa nova composição de família? Resume pra gente. Tá. A Sabrina é quase uma mãe, né, gente? Aquela mãe boa, né? Porque a idade foi muito fácil, eu acho. Muito fácil. A Sabrina foi sozinha há muito tempo, queria irmãos, então, assim, adotou a Maria como filha, adotou os outros como filha, e eu precisei, às vezes, pontuar, você não é mãe, né? Porque eles preferem ela, porque ela faz tudo, né? Ela compra, leva de carro, busca na escola. Só que ela não é a mãe. E, assim, não foi fácil, e eu acho que a briga, o que existe, gente, é uma família comum, né? Eu acho que existe ciúme. Não sei se vocês têm irmãos, né? Eu sou de uma família de 8, tudo biológico. E eu vejo na minha casa, é muito, muito, muito parecido. Selma, foi muito bom ter trazido você aqui. A gente está com o tempo apertado. O ideal seria a gente ficar aqui horas e horas, porque a gente ficaria aqui te ouvindo. É um assunto que eu pouco ouço. Acho que não é muito comum a gente ouvir sobre adoção. A gente não sabe, não vê pessoas que enfrentaram esse processo como você. Então, foi muito enriquecedor essa conversa, né, o que você falou. E eu queria que, para finalizar, você explicasse esse sentimento que você tem por essas crianças que hoje você chama de filhos. Olha, eu associo muito ao relacionamento, né? De casal, de amor. A gente conhece e a gente encontra afinidade, semelhança. Deus configura, né? Hoje tem gente que fala, nossa, eles não parecem que são adotados se você não falar. Porque Deus toma forma, pega gesto. Eu acho que acontece? Você sabe, é via de mão dupla. Você adota, mas a criança precisa te adotar também. Né? A adoção, ela precisa ser de um casal, né? Hoje pode adotar solteiro, viúvo, todo mundo pode. Mas quando é casal, é uma adoção conjunta, mas ela também é individual, né? Eu tenho que adotar. O Jaime precisa adotar. A criança, a Sabrina precisa adotar. E o filho biológico, ele precisa ser adotivo. Ele tem que ser adotado, senão não teria tanta criança no acolhimento. Essa criança que está no acolhimento, ela é um filho biológico, que não foi adotado. Então, assim como a Sabrina, que é biológica, eu precisei adotar a Sabrina. Ela chegou para mim com semelhanças, né? A gente tem traços, mas a gente precisa adotar os nossos biológicos. E os adotivos Deus vai configurando a família, tomando forma. Que aula, hein, Selma? Que aula. Gente, eu tenho certeza que a gente desviou, que eles me deram uma pauta, tá? Vou deixar claro que não foi bem assim. Acho que eu não respondi tudo. Eu quero muito uma parte 2. Queria muito, assim, uma quinta-feira, parte 2. O quadro se chama Elas Se Entendem, mas ela se entende com os filhos ali, não precisa nem de ninguém aqui, né? Pode largar o microfone aqui na mão dela, que ela já vai resolvendo tudo. Mas, Selma, que legal, que assunto extremamente relevante. A gente não imagina, né, que é tão profundo assim. Mas, lógico, tem que ser profundo porque a gente está falando de vida. Não. Você está falando de um filho mesmo. Então, tem que ser... a burocracia precisa existir. Porque assim como tem pessoas bem intencionadas, a gente também acredita que tem pessoas mal intencionadas. Mas com certeza vai ter um segundo encontro, com mais tempo, para a gente falar mais sobre esse assunto. Os ouvintes aí vai pedindo, vai implorando, vai implorando. Porque a Emily falou, eu sei que vocês estão apertadas, né, gente? Mas, a adoção precisa ser falada fora do meio adotivo. Porque no meio adotivo, em grupo de apoio à adoção, a gente está ali no objetivo. É o natural para vocês, é o natural. Né? A gente está falando com famílias adotivas, com pretendentes, com gente habilitada, com gente interessada. Isso é um grupo de apoio. A adoção, se alguém quiser saber, depois a gente explica aí o que é grupo de apoio. Mas a adoção, ela tem que sair, ela tem que ir para uma rádio, né? Sim. Eu fiz muito isso, falei, onde me chamar eu vou. Porque a adoção tem que sair do meio, tem que deixar de ser tabu, né? Muitas pessoas falam assim, você não tem medo de levar essas crianças para casa? Essa é a parte 2, o que não falar para uma mãe adotiva.